Altitude FM. Este é o Frente a Frente com o Ricardo Neves Sousa, do PSD, Gonçalo Amaral, do PS, Daniel Lucas, do Pela Guarda Nós Cidadãos, não participa hoje e estará de volta para a semana. Assinalar que este programa Frente a Frente é gravado de véspera, no domingo, para ser transmitido na segunda-feira. Ora, o tema quente destes últimos dias são as eleições para as concelhias e a distrital da Guarda, do PSD. No caso em concreto, na Conselhia, houve alguma surpresa com a eleição de Pedro Nobre, um resultado que está a ser contestado por Júlio Santos, candidato derrotado. Ricardo Neves Sousa, a que é que se deve essa situação? Antes de mais, bom dia a todos os presentes, cumprimento também os nossos ouvintes. Pois, efetivamente, foi uma situação inusitada, que eu vou tentar explicar da melhor maneira e da forma que eu acho que terá acontecido. Mas, antes de continuar, eu queria só endereçar os meus cumprimentos e as minhas saudações a todos aqueles que ontem participaram no processo autárquico do PSD e dar o parabéns aos vencedores, não só ao Sr. Presidente da Distrital, mas também a todos aqueles que nas várias concelhias foram ontem eleitos. Basicamente, o que se passou ontem foi o seguinte: ao que parece, houve uma afluência às urnas de 177 votantes. Pelo menos foram esses os votantes que estavam, portanto, na picagem dos cadernos e que votaram para a distrital. No caso da Conselhia da Guarda, o que se verificou foi a existência de 2 votos a mais na parte da Comissão Política de Secção e 2 votos a menos na mesa da Assembleia de Secção. O contrário, não? Mesa de 2 votos a mais na mesa de secção e 2 votos a menos na Conselhia, na Comissão Política. Não. A Comissão Política teve 2 votos a mais, a mesa é que teve 2 votos a menos. Assim é que é. Assim é que é. Pronto. O que nos leva a crer que possa ter havido ali uma troca de boletins. Ontem havia, portanto, muitos órgãos a sufrágio. Desde já havia 5 órgãos para a distrital e 2 órgãos para a concelhia. Para a distrital tínhamos, portanto, a mesa da Assembleia Distrital, a Comissão Política Distrital, o Conselho de Jurisdição, a Comissão de Auditoria e ainda os delegados. Para a concelhia tínhamos a mesa da Assembleia de Secção e a Comissão Política de Secção. E, portanto, isto por norma, quando são eleições deste teor, são feitos vários montinhos, cada um com os boletins que correspondem a esse órgão. E, por norma, os boletins até são de cor diferente. Às vezes podem coincidir, portanto, que para órgãos diferentes até sejam da mesma cor. Mas admito que ontem, por 2 vezes, aconteceu que quem estava na mesa, ao recolher os boletins para dar ao eleitor, se tenha enganado e tenha tirado por 2 vezes do mesmo monte, em vez de tirar do outro monte ao lado. Portanto, terá dado 2 boletins para votar para a Comissão Política de Secção, em vez de dar um da Comissão Política de Secção e outro da mesa. Daí haver esta disparidade. Se o resultado ou a diferença de votos para a mesa julgo que é expressiva, portanto houve uma diferença de 4 votos e como estão aqui em causa apenas 2 votos, mesmo que em tese esses 2 votos caíssem para o lado da lista perdedora, a lista vencedora ganharia sempre. Portanto, eu acho que aí não se coloca qualquer problema. Quando se trata da Comissão Política de Secção, a diferença é apenas de 1 voto. E, portanto, aí não sabemos para que lado penderia. Se bem que, por norma, mas isto não é taxativo, é apenas uma constatação histórica, por norma as pessoas votam de forma corrida. Ou seja, quem vota para a mesa numa determinada lista, vota para a Comissão Política na mesma lista e vice-versa. Mas isto, como eu digo, não é taxativo nem é determinante. Daí que o assunto foi entregue portanto, à Nacional, presumo que seja o Conselho a Comissão de Jurisprudência que irá analisar este caso e provavelmente, não sei, poderá haver a repetição destas eleições. Não sei se apenas para a Comissão Política, se também para a mesa, mas, portanto, parece-me que poderá haver a repetição destas eleições porque, quer dizer, podemos avançar aqui com muitas soluções, mas é sempre dúbio e indeterminado
qual é que será feita a distribuição dos votos. Podíamos até admitir, em tese, uma vez que os resultados foram muito semelhantes, pronto, olha, divide-se um voto para um lado, um voto para o outro. Mas não, podemos admitir isso, quer dizer, mas será que é essa a realidade, que espelha a realidade? Será que era esse o desejo expresso dos militantes? Portanto, a solução que me parece mais consentânea e mais transparente será, eventualmente, a repetição dessas mesmas eleições. De qualquer forma, o facto de Pedro Nobre ir à frente nesta votação, ter ganho, na prática, significa que há uma vontade de mudança na Conselhia do PSD da Guarda. Sim, significa que, para já, há uma divisão, e uma divisão ali literalmente ao meio, dos militantes do PSD da Guarda, em que metade aceitava e desejava continuar com a anterior e atual liderança, e metade desejava, enfim, uma solução diferente. Por acaso, eu fui buscar os dados relativos à última eleição de 2024, em que era a lista única, e aquilo que nós vemos é que, em termos de votantes, curiosamente, houve maior afluência eleitoral em 2024, quando se tratava de uma lista única, do que em 2026, quando eram duas listas e, portanto, geram sempre momentos mais calorosos. E não havia mais nenhuma outra eleição que pudesse levar a que houvesse mais afluência? Como agora também houve. Não, a diferença é pouca. Por exemplo, em 2024, de um universo de 197 votantes, votaram 142, o que dá 72,08% de afluência. Em 2026, de um universo eleitoral de 248 votantes, votaram 177, o que dá 71,37% de afluência. Portanto, há aqui uma diferença de pouco mais de meio ponto percentual, mas o que é certo é que há 4 anos a participação, isto percentualmente falando, foi superior. Efetivamente, acho que há aqui um pouco aliás, eu vou dizer isto, mas à data de hoje ainda não sabemos qual será o resultado da eleição, uma vez que as coisas estão neste pé e, portanto, terá que ser tomada uma decisão. Aquilo que nós sabemos é que, independentemente dos erros, ontem a lista B, protagonizada por Pedro Nobre, teve mais um voto do que a lista G, protagonizada por Júlio Santos. Obviamente que não podemos afirmar com toda a certeza que está aqui uma vitória, porque o resultado ainda não foi oficialmente confirmado. Mas, a ser assim, há aqui uma certa maldição, chamemos-lhe por uma questão de simplificação de linguagem, do PSD da Guarda, porque, tanto quanto eu sei, historicamente, até hoje, nunca houve ninguém que conseguisse fazer os 3 mandatos consecutivos na Conselhia, e são aqueles que são estatutariamente permitidos. E a confirmarem-se estes resultados, mais uma vez, portanto, se verifica essa curiosidade histórica. Do ponto de vista da estabilidade do partido, apesar daquilo que aconteceu ontem ser a expressão democrática da intenção dos seus militantes, julgo que, neste momento, haver esta divisão tão simétrica de lados na Conselhia, não sei até que ponto é que possa comprometer a estabilidade do próprio partido. E isto porque todos nós sabemos, e aliás, e a história tem-nos demonstrado isto, não só no PSD, mas em muitos outros partidos, quando uma estrutura se divide com esta aritmética, portanto, a parte que perde não fica muito contente e tentará, por todos os meios, reverter a situação, ou pelo menos criar alguma entropia a quem ganha. E, por outro lado, também, a parte que ganha também tem sempre tendência a afirmar a sua posição e a desvalorizar um pouco aqueles que foram os seus adversários. E, portanto, eu julgo que, independentemente do resultado que vier a sair desta eleição, os militantes do PSD da Guarda terão que ter a inteligência e a serenidade suficientes para poder criar um entendimento mínimo, porque, se assim não for, eu vejo os próximos tempos com bastante preocupação, porque partidos que se encontram divididos
partem sempre de uma base muito mais fragilizada para as eleições do que aqueles que se encontram coesos. E o PSD, como nós sabemos, vem, pelo menos do ponto de vista autárquico, vem de 2 derrotas eleitorais e, portanto, seria desejável que todos os militantes se unissem em torno de um objetivo comum e se mobilizassem para trabalhar em prol daquilo que são as necessidades e a projeção do PSD no nosso Conselho, e que muitas vezes aquelas questões laterais e questiúnculas pessoais sem interesse nenhum que fossem deixadas de lado, porque o interesse do todo é muito, mas muito superior àquilo que possam ser os interesses circunstanciais ou individuais de alguns militantes. Gonçalo não é militante do PSD, já sabemos. Mas pode ser, já sabemos, tem sempre a porta aberta. Mas qual é a leitura que faz desta situação e deste cenário de uma eventual vitória de Pedro Nobre contra o candidato que à partida tinha todas as condições para ser reeleito? Bom dia, Luís, bom dia, Ricardo, bom dia a todos os técnicos e jornalistas de altitude e a todos os ouvintes. Efetivamente não sou militante do PSD e neste momento até sinto-me um pouco até constrangido em algum tipo de comentário que possa fazer, porque esta foi uma eleição efetivamente muito interna do partido. Claro que há sempre alguma projeção para a sociedade e há uma visibilidade sobre o ato eleitoral em si que não é de menosprezar, mas é uma eleição interna do partido que não terá propriamente umas consequências diretas muito palpáveis para a comunidade, até porque provavelmente, tudo indica, nem haverá eleições nacionais de qualquer tipo durante a vigência esperada do mandato. Mas, claro, obviamente há aqui algumas ilações a tirar. Eu não sou politólogo, não sou spin doctor, não sou sequer da área da comunicação, faço aqui apenas algum comentário político e social e tenho a minha experiência enquanto elemento da JS e do PS, neste caso, há muitos anos, e há aqui coisas que eu posso já adiantar. Em primeiro lugar, uma eleição ganha por um voto acaba sempre por dar origem a um mandato algo conturbado. Principalmente quando, do outro lado, não houver uma boa aceitação, efetivamente, do resultado em si. Júlio Santos era o presidente da Conselhia, tinha apoios de diversas personalidades do PSD que neste momento ocupam lugares de gestão, desde logo ele próprio como diretor do SES, a deputada da Assembleia da República também era apoiante e penso que até estaria na lista, não tenho bem a certeza dele. Pertencia à Comissão de Honra. Exatamente, da Comissão de Honra, exato. Diretora do CA da ULS, pronto, tínhamos diversos militantes do PSD com responsabilidades políticas e sociais desse lado, e do outro lado realmente havia uma lista onde se viam vários militantes históricos, pessoas que já deram muito ao PSD e à Guarda, há que admitir, não é? E efetivamente que seriam algumas vozes discordantes que não estariam completamente contentes com o trabalho desenvolvido até aqui, e daí ter aparecido num momento como este, como eu digo, um momento que não se afigura vir a ter que disputar nenhuma eleição nacional ou local, mas a verdade é que houve um grupo de militantes que se uniu e tentou, num ato que eu louvo, um ato democrático que eu louvo. Aliás, as coisas que eu mais testo são listas únicas, é verdade. E agora no meu partido, por exemplo, para secretário-geral, temos apenas um candidato e acho que ficamos a perder a nível de discussão. Portanto, eu gosto quando as eleições são disputadas e quando tudo corre na normalidade do que deve ser. É claro que custa sempre muito perder. E eu compreendo que Júlio Santos e a sua equipa neste momento veem a derrota por um voto, e quando houve realmente alguma irregularidade no processo eleitoral e legitimamente possam dizer não há nada a fazer, temos que repetir as eleições. Essa é a primeira.
E eu concordo com isso. Agora, eu não sei, não é recomendável haver repetições de eleições. Isso significa logo que algo correu mal, pelos vistos correu, e nas declarações dadas e em comentários em redes sociais já vimos as pessoas a dizer que houve coisas que correram mal. O Ricardo agora tentou explicar aqui mais ou menos o que é que aconteceu. A imagem que passa para fora é uma imagem que não é de total uma organização totalmente bem preparada. Tudo indica que os boletins teriam a mesma cor, tanto para a mesa de secção como para a conselhia. Mas é normal. Não sei se tinham a mesma cor. Eu não fui votar, portanto eu não sei dizer, mas admito que possa ter acontecido isso. E também quem foi votar e recebeu esses boletins também não teve o cuidado suficiente de ver que estava a votar para o mesmo ano. Portanto, isto só vem a testar aquilo que eu disse, que o voto que é corrido. Ou seja, as pessoas votam na lista onde querem votar, mas nem estão a olhar para o cabeçalho. Porque quem tivesse olhado minimamente teria reparado que estava a votar para o mesmo órgão. Isso. Efetivamente, ou seja, não estamos aqui a falar de uma comissão qualquer, tipo o CNE, para gerir esta questão dos boletins. Os responsáveis são sempre os das secções, os próprios elementos das secções, que acabam por imprimir, cortar e disponibilizar os boletins para o ato eleitoral. Uma gráfica que faz, acho eu. É sério? Sim. Muito enquanto no PS não é. No PS acaba sempre por ser responsabilidade das próprias conselhias, das secções, de tratar desse tipo de logística. Mas pronto, ok, algo correu mal. E agora afigura-se uma situação que acaba por ser vai dar alguma perda para o PSD. Por um lado, esta eleição segue em frente e provavelmente haverá muitas vozes discordantes do lado de Júlio Santos a dizerem que os órgãos que irão ser empossados não estão legitimamente eleitos, né, e validados. Por outro lado, se formos a eleições, não sabemos propriamente qual é que é o resultado que vai dar, mas eu também, da minha experiência que eu tenho, e da experiência que todos também temos, nós reparamos quando alguém força a repetição de eleições, quando alguém deita abaixo na secretaria um adversário, acaba sempre por ser muito penalizado por quem vota. E nós podemos dizer, ok, estamos a falar de uma conselhia com militantes que são pessoas que pagam as suas cotas, porque têm amor ao partido, porque têm o seu interesse político ali, e serão um bocadinho, se calhar, não seja, não será um voto tão descaracterizado, entre aspas, como pode ser numa eleição nacional, em que as pessoas votam no candidato que acham que é melhor. Portanto, a nível de um partido, são pessoas que especificamente querem ir votar, têm o seu interesse e provavelmente já terão bem definida a ideia em quem irão votar e não serão tão afetadas por esta questão de alguém deitar o ato eleitoral abaixo, mas há sempre um militante ou outro que não vai gostar que o ato eleitoral seja deitado abaixo e que poderá mudar o seu voto. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que o Santos deveria pensar duas vezes se realmente quer repetir o ato eleitoral. Por outro lado, Pedro Nobre também, se for inteligente, consegue tirar vantagem disto. Por isto que acabei de dizer, Pedro Nobre pode dar um ar até faz-me lembrar já há muitos anos, há mais de 20 anos, o Arsène Wenger, que quando era treinador do Arsenal, que fez o Le Beau Geste, né, como ficou conhecido, a boa ação, em que basicamente disse à Federação Inglesa: ou repetem o jogo que nós ganhamos por um golo que terá sido, portanto houve ali um aproveitamento, uma bola que tinha sido posta fora para haver assistência a um jogador, que quando é reposta em jogo, o Arsenal, em vez de devolver a bola à equipa adversária, acaba por marcar golo nessa jogada. E o Arsène Wenger não gostou, deu um ar de grande superioridade e ameaçou a Federação Inglesa. Ou repetem o jogo, ou eu acho que até ameaçou que terminava a carreira, saio já imediatamente e termino a minha carreira, e acabou. E acabou o jogo por ser repetido. E acho que ganharam à mesma, mas pronto, efetivamente o jogo acabou por ser repetido, mas Arsène Wenger ficou conhecido como um senhor do futebol. Já o era, mas ali ficou então ainda com a sua grandiosidade ainda mais levantada. Acabou por ter o bom resultado à mesma, que acabou por voltar a ganhar e pronto, ou seja, não houve margens para dúvida a seguir.
a dizer assim, não, nós ganhámos e ganhámos bem, porque imaginemos que o Arsenal dessa vez tinha ganho e tinha seguido, já não sei depois qual é que foi o desfecho dessa taça, mas que imaginemos que até tinha ganho, alguém iria dizer sempre, ganharam porque houve aquela eliminatória que marcaram com um golo que não devolveram o golo ao adversário como deviam ter feito. E aqui podemos aplicar isso, mas lá está, não é o meu partido. Penso que eu até estava a dizer que me sentia-me um bocadinho constrangido a dizer isto, mas tinha que o dizer, porque vejo aqui muito paralelismo. Desculpa estar-te a interromper, mas é assim, mas a matemática eleitoral que resultou desta eleição é algo tão complexo que, reparem, a repetir essas eleições, e como a diferença foi tão pequenina, vamos imaginar, por tese, que 2 ou 3 militantes de uma determinada lista, ou seja, claro, que organizaram a vida, que até nem residem cá na Guarda, mas que organizaram a vida para poder estar neste momento, daqui por uma semana, 15 dias, não sei, se eventualmente houver eleições, não poderão estar, ou as pessoas não têm disponibilidade para isso. Pode alterar, portanto, radicalmente o resultado. A verdade é que isto corre bem, quando corre bem à primeira já está e fica tudo certinho. Não correndo é o que eu estou a dizer. Claro. PSD vai perder um bocadinho com isto. Vai. De alguma forma vai perder, porque realmente o ato não correu bem à primeira. Ricardo, se verifica, se acontecer essa repetição de eleições, não se pode correr o risco de se agudizarem as posições entre as duas listas nesta nova campanha eleitoral que vai acontecer? Claro que sim. Aliás, e o meu receio é precisamente esse. Porque vamos admitir este seguinte cenário. Ou seja, neste momento as posições estão muito polarizadas. Portanto, ou um lado ou outro. Mas imaginemos que daqui por X tempo há repetição de eleições e que o resultado se inverte. Isto gera um clima de tensão, quer dizer, que se não for bem dirimido, pode criar uma situação insustentável que, em última análise, penaliza, fragiliza e diminui a atuação do Partido Social Democrata no Conselho da Guarda. Portanto, eu acho bem que as pessoas tenham consciência daquilo que pode acontecer para o futuro, porque basta uma variação muito pequena para alterar o resultado de forma substancial e, portanto, para agudizar e atomizar ainda mais estas posições, não digo antagónicas, mas de adversários dentro da mesma força política. E todos nós sabemos, nestas questões de eleições internas nos partidos, muitas vezes a emoção fala muito mais alto do que fala a razão. É assim, portanto, quem for da área da psicologia se calhar explicará isso muito melhor do que eu, quer dizer, mas todos nós temos a percepção que é que uma pessoa vive com mais intensidade estas situações do que se calhar até vive uma eleição nacional ou de outro âmbito. Daí que, quer dizer, como a coisa está tão dividida, é natural que possa eventualmente haver aqui posições mais extremas que em nada beneficiam o Partido Social Democrata. No entanto, também há aqui algo que me dá uma certa tranquilidade. Apesar disso, ontem o ato eleitoral decorreu com toda a serenidade, com toda a tranquilidade, e se não fosse este, ao fim e ao cabo foi digamos, com um erro administrativo, um erro de logística, de alguém que deu 2 boletins que não devia ter dado, se não fosse isto, independentemente do resultado ser a diferença ser tão pequena, portanto não haveria nada a apontar a este ato eleitoral. Bem, o que é certo é que aconteceu, temos que conviver com isso, temos que primeiramente resolver a situação da melhor forma, de modo a não gerar ainda uma confusão maior ou problemas maiores, e por isso, com base na serenidade com que ontem decorreu um ato, eu faço um apelo a todos para que mantenham essa mesma serenidade daqui para o futuro, porque senão o único prejudicado vai ser o PSD. Era isso que eu ia dizer, efetivamente. Estas eleições a serem repetidas serão muito mais escrutinadas pela sociedade, pelos jornalistas, ou seja, em primeiro lugar, já não há eleições para a distrital, né, que pelos vistos Rui Ventura foi reconduzido, sendo que eu ainda não vi uma única notícia, nem um único comentário. Não, quer dizer, isto até nenhum, ou seja, exato, foi uma situação tão inusitada que até ofuscou. Pelo menos aqui na Guarda, né? Rui Ventura também era candidato único, portanto bastava-lhe um voto para ser reconduzido e também não tinha esse problema.
mas efetivamente agora, se houver essas próximas eleições, eu tenho quase certeza que tudo será um bocado diferente. Será muita mais atenção dada ao ato eleitoral, e depois o próprio ato eleitoral em si também já será diferente. Aí já não vai haver aquela tal confusão como o Ricardo estava a dizer, muitos boletins de voto, e pode haver ali uma pequena confusão que anda na mesa, que acredito que é fácil haver algum stress. Portanto, votaram 170 pessoas em 3 horas, 4 horas. Deixa-me dizer, ontem disseram-me que houve períodos em que havia uma fila enorme de pessoas para votar. Uma grande mobilização dos militantes. Portanto, eu admito que em determinados momentos ali a mesa não teve uma tarefa fácil, ou seja, eram muitos boletins, muita gente, a preocupação de agilizar as coisas para as pessoas não se acumularem, e portanto é natural que todos nós somos humanos e somos passíveis de cometer erros, e ali cometeu-se um erro e não há drama nenhum, portanto tem que ser resolvido da melhor forma. Há aqui também um dado curioso, relevante, pelo menos a ter em conta, que é o facto de Júlio Santos ser próximo de Rui Ventura, e se confirmar esta votação, quer dizer que o líder que era apoiado pelo Presidente da Distrital perdeu. Que leitura é que se pode fazer dessa situação? Era mais um apoio de peso que Júlio Santos tinha, aliás foi por aí que eu comecei. Lá está, como não sou militante do PST, também não sei assim a fundo quem é que apoiava quem estava aqui e quem estava além, mas efetivamente sim, eu já disse isso. A lista de Júlio Santos se calhar reunia os personagens principais da política fora do partido, né, da política nacional e local, estavam todos reunidos ali. Agora, mas pronto, lá está, isso apenas dá um pouco mais ênfase àquela parte que eu disse, que é preciso realmente que algo não esteja muito bem para haver um movimento que se cria contra uma lista que está... Movimento contra poder, digamos assim. Contra quase. Poder, exatamente, é quase isso. É verdade. Não, quer dizer, isto agora já me faz lembrar o que aconteceu todos contra o André Ventura, não é? Parece um pouco isso. Mas não, quer dizer, no caso de Rui Ventura, pelo menos é esta a percepção que eu tenho, apesar de historicamente haver uma grande ligação entre Júlio Santos e Rui Ventura e serem amigos na vida pessoal, a mim quer-me parecer que nesta eleição, pelo facto de Rui Ventura ser candidato único e haver duas listas em disputa na Conselhia da Guarda, penso eu que o agora recém-eleito Presidente da Distrital manteve uma posição de alguma equidistância. E apesar de historicamente poder ter havido essa ligação, quer-me parecer que neste ato eleitoral específico que houve aqui alguma isenção. Portanto, eu nunca vi o Rui Ventura a fazer manifestações públicas de apoio a este ou àquele candidato, ou a tecer algum comentário mais ou menos abonatório a este ou àquele candidato. Portanto, eu acho que ele não precisava dos votos de todos, porque, como tu disseste muito bem, bastaria um voto para se eleger, mas quer dizer, nestas coisas todos nós temos o brio profissional e político de reunir o maior número de votos, independentemente de ser lista única ou não. E o Rui Ventura não será alheio também a esta vontade. Daí que eu penso que, neste caso concreto, não terá havido aqui um apoio expresso ou declarado, ou até velado, optando-se por alguma equidistância. Ricardo, uma das críticas que Pedro Nobre fez na altura em que apresentou a sua candidatura era que a secção do PSD da Guarda tinha assumido um perfil muito apagado nestes últimos anos, no mandato anterior e no início deste mandato, e que isso era preciso mudar, ser uma secção, um partido mais ativo na vida política da cidade. Concorda com essa tomada de posição? Bom, de certa forma, todos os militantes desejam que os órgãos que os representam, desde já a Comissão Política de Secção, seja ativa, interventiva, mobilizadora, para que os militantes também sintam algum apelo, alguma motivação a participar em todas as situações da vida política do partido. Como nós sabemos, o PSD, que pela primeira vez ganhou a Câmara em 2013 e depois repetiu essa façanha de uma forma ainda muito mais expressiva em 2017,
em 2021, perdeu as eleições. E perdeu em circunstâncias que não vale a pena eu estar aqui a descrever, que são subejamente conhecidas de todos. Em 2025, portanto no ano passado, voltou novamente a perder, e quer queiramos, quer não, estas situações geram, quer dizer, um espírito, não digo de derrota, que não é esse, mas se calhar um espírito mais negativo na parte dos militantes e que tendem a afastar-se um pouco mais. Depois também, e isto é preciso dizê-lo, é preciso que as estruturas cumpram os estatutos e que, no mínimo, regularmente, reúnam os militantes em plenário. E isso, tanto quanto eu sei, não aconteceu. Portanto, é fácil verificar, portanto, os estatutos do PSD dizem que tem que haver um plenário de militantes de 3 em 3 meses. E esse plenário tem que ser, para ser válido, tem que ser publicado no Povo Livre, que é o jornal oficial do partido. Esses jornais estão disponíveis na página do partido, portanto é só ir lá e verificar e ver se houve ou se não houve. A mim parece-me que não houve. Mas independentemente disso, eu julgo que é uma obrigação das conselhias criarem eventos de forma a mobilizarem os militantes não só para ouvir as suas opiniões, porque o que é que acontece quando os estatutos não são cumpridos e os militantes não são ouvidos? As pessoas têm vontade de falar e gostam de falar. E, portanto, não falam dentro do partido, vão falar para fora. Vão falar em fóruns da blogosfera, vão falar para as redes sociais, falam nos cafés, ou seja, falam em sítios onde muitas vezes deviam ter o cuidado de não o fazer, mas também só o fazem porque o partido não lhes dá as ferramentas para poderem expressar a sua opinião. E, portanto, quando as pessoas não têm esse espaço para poderem emitir o que lhes vai na alma, utilizam outros sítios para o fazer. E, portanto, é importantíssimo que os partidos políticos ofereçam aos militantes esta possibilidade. E depois também, adicionalmente, é também desejável que criem outros eventos que mobilizem a participação das pessoas. Desde já, fóruns de discussão, portanto, fóruns temáticos, ou seja, eventos que mobilizem. E aqui, tanto quanto sei, houve alguns desses eventos, mas a reboque de candidaturas ou às legislativas ou às presidenciais, e, portanto, de iniciativa própria. Muitas vezes é preciso ser de iniciativa própria, criar esses momentos para que as pessoas tenham a oportunidade de adicionar valor, de construir, de criar outras alternativas àquelas que existem. Basicamente é isto. E depois há algo que é muito importante, e aí, na minha opinião, o PSD tem falhado, que é, por um lado, socorrer-se dos militantes, porque muitas vezes o que é que acontece aos partidos? Em alturas de eleições, quando os militantes são precisos, vão bater às portas, se for preciso até os vão buscar à cama para os levar para a campanha. Findas as eleições, ninguém sabe quem são, ninguém sabe que existem, ninguém desliga e, portanto, as pessoas também se sentem desprezadas, designadamente nas freguesias. Por exemplo, em setembro último, aliás em outubro último, quando as eleições autárquicas, houve um conjunto enorme de militantes e de simpatizantes, de pessoas que emprestaram o seu nome, o seu tempo, a sua disponibilidade para integrar listas do PSD. Maioritariamente, infelizmente, não tiveram sucesso. Essas pessoas não podem ser desprezadas. Essas pessoas têm que ser ouvidas, temos que as ir buscar novamente. Elas têm que perceber que foram importantes num determinado momento e que continuam a ser importantes porque são. Porque senão o que é que acontece? Daqui por 4 anos, quando houver eleições, vamos à procura delas e as pessoas foram tratadas de vida. E bem, e bem. Portanto, as pessoas têm que ser acarinhadas politicamente. E isso não me parece que tenha acontecido. Mas isto não é uma crítica. Isto é apenas um alerta para que situações que aconteceram não se voltem a repetir e, portanto, estamos sempre a tempo de corrigir os erros, de corrigir a trajetória, assim haja determinação e boa vontade para que isso aconteça. Mudando de assunto, esta sexta-feira houve também a reunião da Assembleia Municipal da Guarda, a sessão de fevereiro, uma reunião que foi pacífica quando havia muita matéria para ser um bocadinho tumultuosa, Gonçalo. Pois, só que efetivamente
os assuntos que foram a discussão e a votação da Assembleia Municipal já tinham passado por escrutínio prévio na Câmara Municipal. Na Assembleia Municipal sabíamos que iria ser um pouco mais apenas um proforma, em que se iria confirmar aquilo que já tinha sido decidido em reunião de Câmara, e nisto a falar em assuntos que deram alguma polémica, fizeram correr alguma tinta, como o aumento das tarifas, como o quadro de pessoal, pronto, ou seja, mas, bom, claro, como esperava, foram aprovados. Claro que, fora os assuntos da ordem do dia, tínhamos ainda alguns assuntos quentes que continuam em cima da mesa, como é o caso do ataque informático e até das buscas da PJ. Portanto, das buscas da PJ, embora a própria PJ já tenha vindo dizer que efetivamente não encontrou propriamente matéria para fazer ou para dar asa a qualquer tipo de acusação, a nível do ataque informático muita coisa continua por explicar. E vamos lá ver uma coisa. Portanto, a Câmara defende-se de dizer que nem tudo pode ser dito porque o caso ainda está em investigação, e bem, parece-me a mim, mas a questão é assim, o que é que nós gostaríamos se calhar de saber, não é? E coisas, por isso é que e às vezes pode fazer alguma confusão às pessoas. Eu nem falo da previsão de quando é que os serviços estarão online outra vez, quando é que a Câmara estará a funcionar a topo outra vez. Tenho tido relatos de pessoas que vão à Câmara Municipal e logo ali à entrada no atendimento deparam-se com um cenário quase cidade fantasma, porque efetivamente os funcionários estão lá a cumprir o seu horário de trabalho, mas não estão a fazer nada, não têm sistema, não têm, pronto, é uma situação chata. E é claro que eu compreendo que seja difícil poder prever quando é que o sistema está outra vez completamente ativo, mas ainda não foi explicado em que é que realmente constou o ataque, quais é que, se há dados de cidadãos e de empresas que poderão estar em risco, porque, e isto agora voltando a falar naquela situação do que foi avançado até numa comunicação social, que terá sido um ataque de ransomware, eu não acredito que os hackers que fizeram, que bloquearam todo o sistema e que estão a pedir um resgate para o desbloquear, não tenham feito cópias de todos os dados que lá estão. E nunca sabemos o que é que este tipo de pessoas pode fazer. Se o resgate não for pago, pode haver algo como no resgate, no sequestros de pessoas, não é? Em que a pessoa sequestrada acaba por ter um mau final. Portanto, eu acredito que todos os esforços estejam a ser, mas também não sabemos quem é que está a investigar, ou certo? Sabemos que haverá técnicos da Comissão Nacional de Cibersegurança a colaborar com a Câmara ou eles próprios a fazer a investigação, mas há muita coisa que eu acho que podia ser dita, que não é por estar a investigação a decorrer que não devia ser dita, mas que pelo menos poderia dar uma imagem às pessoas que realmente algo estava a acontecer. Mas o Presidente da Câmara, uma vez mais na Assembleia Municipal, acaba por dizer que não tem mais dados a adiantar sobre isto. Depois houve aqui outro aspecto muito engraçado que eu vi, eu fui acompanhando quando podia a Assembleia Municipal online, estava durante o meu horário de trabalho e nem sempre consigo estar com atenção, e o Ricardo até me pode ajudar neste caso. Parece que o deputado Rodrigo Bosteiro voltou a apresentar uma proposta de ajuda a famílias com idosos de 150 euros para aquecimento, que foi chumbada, mas que esta proposta, ou uma muito parecida, já tinha sido apresentada no mandato anterior. Eu posso falar o que quiseres. E tinha passado. Isso. E esta é a diferença em ter uma maioria absoluta ou não a ter. Se bem que, mesmo assim, o executivo camarário anterior acabava por estar mais confortável na Assembleia Municipal, pois com o apoio de muitos presidentes de junta, do que estaria na própria Câmara Municipal, onde tinha minoria de vereadores. Mas a verdade é esta, pronto, eu não compreendo porque, se foi alguma imprudência do deputado Rodrigo Bosteiro a voltar a apresentar esta medida. Se calhar teria sido mais... Terá sido ele a apresentar essa proposta no mandato anterior? Não, por acaso fui eu.
Foste tu. Por isso é que eu posso falar à vontade. Pronto, se calhar fazer uma recomendação à Câmara Aliás, para a não. executar, já que já estava Gonçalo, aprovada. só uma correção. Foi pela minha voz, mas é uma proposta que Do emana do grupo municipal, tal como agora foi o Rodrigo Veste, mas a proposta emana do grupo. certo. Pronto, sim, também não estou a culpar diretamente a ele, mas efetivamente foi ele que deu a cara, mas que efetivamente leva-nos a ver, não é? Portanto, a volatilidade das coisas, não é? Ou seja, ela estava aprovada, se calhar fazer uma recomendação para que ela realmente fosse executada teria sido melhor, porque pôr lá a votação foi realmente, como popularmente se costuma dizer, pôs-se a jeito para que realmente fosse chumbado, e agora foi. Portanto, eu achei este fator muito interessante, que pode até passar um bocadinho desapercebido, mas eu fiquei com aquela ideia do, não, calma, que isto já houve algo parecido, e fui apurar um bocadinho melhor realmente o que é que se tinha passado. Pronto, depois efetivamente, claro, foi dando pedido de ordem do dia, os vários grupos parlamentares apresentaram várias moções e propostas e as suas preocupações com assuntos que realmente temos vindo a falar nas últimas semanas, as condições do parque escolar, as condições das instalações desportivas, pronto, mas foi uma Assembleia que a mim parece-me que correu até, de certa forma, tirando ali uma pequena picardia por causa do tempo. Não, é isso também, mas eu sou do tempo, e atenção, e agora aqui na defesa do Presidente da Câmara, eu sou do tempo em que o regimento não previa tempo máximo para o Presidente da Câmara dar resposta. Era bem pior. Era bem pior. Bem pior, como quem diz. Ficava tudo dito. Gonçalo, mas por outro lado também não havia tempo limite para os deputados dizerem o que querem dizer. Havia, não era cumprido, mas havia. Eu sabia. Mas para o Presidente da Câmara mesmo, eu acho que nem havia no regimento, não dizia. Portanto, o Presidente da Câmara, no final, tem que dar. As respostas tem que dar e tem que demorar o tempo que tem a demorar. Claro, Sérgio Costa vem dizer, no reparo que tu próprio fizeste, né, que muito bem, aceitavas que o tempo fosse ultrapassado, mas não para fazer política, né? E ele pergunta, mas se não é para fazer política, é para fazer o quê? Eu, quando estou a falar sobre estes assuntos, isto é fazer política, não venho para aqui fazer do Calimero. Isso era no mandato anterior, agora já não. Agora já não pode fazer o Calimero, porque efetivamente eu tenho que fazer política, e eu compreendo. Eu acho que as respostas têm que ser dadas, o Presidente tem que ter o tempo para dar os esclarecimentos todos e mais alguns, claro que muitas vezes é aproveitado para si, mais além dos esclarecimentos às perguntas que são feitas e às propostas apresentadas, mas a sugestão minha, que não sou membro da Assembleia Municipal, se calhar rever este ponto do regimento e dar mais tempo ao Presidente, é que depois o tempo acaba, e isto é uma experiência que eu tive nos anos em que fiz parte. A discussão, muitas vezes, se pode ter mais tempo ou menos tempo, acaba por demorar mais tempo do que o tempo que a pessoa iria demorar a acabar a sua intervenção. Não, mas eu estava-me a referir quando eu dizia que a picardia que houve é por causa da questão do contrato, do texto do julgamento e morte do Galo, daquela questão do contrato de dizer que é pago após o texto ser conferido, ser validado, né? A resposta do Presidente diz que esse critério já constava, já vem atrás do que tempo desafia alguém a dizer que tenha havido alguma censura. Pronto, a verdade é que realmente também lá está, dá sempre prazo a uma interpretação deste género, porque diz lá taxativamente isso, não é? Agora, pronto, foi uma Assembleia. Houve também aqui um pormenor interessante, que é o Presidente Sérgio Costa anunciar um apoio de 100 mil euros por ano para a programação do Teatro Municipal da Guarda. Por parte da DG Artes. Não é? 4 anos depois... Temos um oitavo da proposta da DG Artes. Claro, e temos novamente financiamento. Algum financiamento, sim. Portanto, esperemos, eu sinceramente espero que possa até dar mais margem aos técnicos para poder fazer uma promoção, uma programação um pouco mais alargada e que possam trazer cá algumas peças ou bandas com um bocadinho mais qualidade, com um orçamento se calhar um bocadinho mais acima, que até aqui poderia ser mais complicado. Agora esperemos e isto é o que às vezes acontece, é muito fácil, é uma tentação enorme para o autarca
o autarca gasta X num determinado serviço. Quando consegue um financiamento, ele não começa a gastar X mais o Y que vem do financiamento. Não, ele retira o Y do esforço direto da Câmara Municipal, porque já o tem de financiamento e vai gastá-lo noutro sítio. Esperemos que isso não aconteça, esperemos que realmente que se verifique um aumento tanto do número como da qualidade, porque atenção, eu defendo, eu vou ao TMG com alguma frequência e nunca lá vi coisa sem qualidade. Agora, efetivamente, às vezes, já houve alturas em que havia uma frequência muito maior, e às vezes mesmo os próprios nomes, embora aqui estes últimos anos temos tido algumas peças com alguns autores realmente com um nome bastante sonante e que têm tido bastante sucesso até de bilheteira, que eu acho que sim, precisamos também ter sucesso de bilheteira para conseguir sustentar a atividade do teatro, como por exemplo agora temos aí a Fórmula João Baião. Portanto, o João Baião vem cá todos os anos, 2, 3 sessões, enchem todas, dá ali uma margenzinha para haver ali um encaixe financeiro considerável, mas pronto, ficamos às vezes um bocadinho por esses epifenómenos. E temos que, se calhar, eu tenho muitas saudades de há muitos anos atrás, quando a programação do TMG era um pouco mais diversificada. Marcava a diferença na região. Sim, era, sem dúvida. Ricardo, nesta Assembleia Municipal, começar por dizer que foi um milagre ter acontecido, tendo em conta as circunstâncias que a Câmara está a viver, não é? Sim, e antes de mais, eu tenho que fazer aqui uma saudação. Uma saudação, por um lado, a todos os colaboradores da Câmara da Guarda que permitiram que esta Assembleia se realizasse, e também à própria mesa da Assembleia e a todos os líderes das bancadas municipais, porque houve efetivamente um bom entendimento e uma boa relação entre todos, e por isso, por haver essa boa vontade de todas as partes, é que foi possível que esta Assembleia se realizasse, e se realizasse sem qualquer tipo de constrangimento, e por isso fica aqui a minha palavra de apreço e de reconhecimento por estas posturas. No entanto, pegando aqui um bocadinho na questão dos tempos, até porque eu vou começar pelo fim. O último ponto a ser votado era a aprovação do regimento, do novo regimento da Assembleia Municipal, que neste caso concreto apenas previa portanto, a remodelação dos tempos relativamente ao regimento anterior. Como agora a distribuição das forças políticas é diferente e os tempos são atribuídos mais ou menos numa base proporcional, portanto havia necessidade de validar esses novos tempos, e esperemos que até junho outras coisas que não estão tão bem possam ser corrigidas e que em junho seja apresentado o novo regimento da Assembleia, enfim, que sirva mais os interesses de todos os participantes. Relativamente aos tempos, é muito complicado para quem está na oposição e neste desenho de forças, conseguir ter tempo suficiente para articular alguns argumentos com sentido. E eu passo a explicar. O PSD, portanto, a diferença de tempo relativamente ao que acontecia no mandato anterior, perdeu algum tempo, mas não foi algo de muito dramático. Mas veja-se, por exemplo, o Chega tem 3 minutos para falar no período antes da ordem do dia. O CDS tem apenas 1 minuto. Digam-me como é que é possível alguém num minuto dizer o que quer que seja. Sim. Quer dizer, diz bom dia, olha, já acabou o tempo, pronto, e fica-se pelo bom dia. Antigamente, no mandato anterior, houve o bom senso de, por exemplo, atribuir um tempo mínimo às bancadas que seria de 4 minutos. Isto é que mais taxas e as tarifas da água, não é? Neste mandato... A taxa está sempre garantida, depois, quanto mais se gasta, mais paga de tarifa, claro. E aqui também é mais ou menos, ou seja, haver o mínimo garantido conforme o número de membros de eleitos para a Assembleia Municipal. Claro. Ter mais um extra. Mas tempo, neste caso entendeu-se que não se devia fazer e, portanto, foi esta a solução encontrada. Mas é complicado para quem está na oposição, para quem tem trabalho a estudar os dossiês, a quem quer fazer uma intervenção para manifestar a sua solução, o seu ponto de vista,
quer dizer, fica muito fragilizado e muito limitado na sua atuação. E depois existe uma desproporção grande relativamente à força maioritária, que é o PG, nós cidadãos, que, por força daquilo que foi a votação dos guardenses, determinou que tivessem mais tempo do que os outros grupos. Pronto, é o que é, mas que existe aqui uma desproporção, existe. E, apesar de ser completamente legítima, eu acho que isto não beneficia o debate saudável e não beneficia a democracia. Fazendo agora um périplo geral pelos principais pontos. Um rescaldo. Para além de duas recomendações que o PSD fez, uma delas tendo em conta a preservação do património edificado para que a Câmara, por iniciativa própria, ou então que inste os donos desse património para que procedam à sua recuperação, reabilitação, para que mantenham este património em boas condições. E outra recomendação tinha a ver com a programação cultural e a atividade cultural do município da Guarda, no sentido de incutir uma maior visibilidade, maior qualidade, portanto um pouco ao encontro daquilo que o Gonçalo disse. E depois uma moção, que efetivamente foi uma repetição de uma moção apresentada pelo PSD há cerca de 2-3 anos, em que era sugerido, à data, que aqueles agregados familiares que tivessem pessoas idosas e que beneficiassem da tarifa social da eletricidade, a Câmara pudesse dar, enfim, um bónus de 150 euros para fazer face a despesas com aquecimento. Todos nós sabemos que o aquecimento na Guarda gasta muito mais do que gasta em Faro ou em Lisboa, apesar de o preço ser o mesmo. E daí que seria mais desejável, mais ou menos, de uma forma geral. O PS ainda apresentou, enquanto governo, apresentou umas pequenas medidas. Não é? Mas daí que seria desejável que a Câmara tivesse esta preocupação para com os seus cidadãos, porque é isto que se exige dos municípios, é que utilize a riqueza e que a distribua de forma a que as pessoas, pelo menos, tenham dignidade e que vivam de modo mais confortável. Curiosamente, esta moção que tinha sido aprovada há 2 ou 3 anos, agora não mereceu o mesmo entendimento. Olha, provavelmente as pessoas neste período de tempo estão melhores e não precisam desse dinheiro para o aquecimento. Olha, esperemos que assim seja. Depois também a falta de respostas àquilo que foi o apagão informático. Eu sei que na sexta-feira o Sr. Presidente reuniu com todos os vereadores da oposição e explicou-lhes de forma mais aprofundada os contornos deste ataque, algumas soluções e algumas das coisas que tinham acontecido. Obviamente que isto foi feito à porta fechada e mediante o compromisso da reserva, mas aí concordo com o Gonçalo, seria desejável que, pelo menos os deputados municipais, que são aqueles que representam os guardenses na Assembleia Municipal, tivessem um pouco mais de conhecimento e de explicações relativamente a este caso. Eu entendo perfeitamente que há certos assuntos que, neste processo de investigação, tenham que ser mantidos em segredo, mas se calhar havia outras coisas que dariam um conforto maior à população se soubessem, designadamente, a salvaguarda dos seus dados pessoais, qual a previsão do sistema estarem a operar, uma calendarização, portanto, há algumas coisas... Eu nem ia tanto aí há pouco, ia dizer isso e para que eu vou dizer. Eu gostava de saber qual é que é a alternativa. Pois. É que a Câmara não pode continuar assim, ou seja, muitos serviços não estão, pelo que eu sei, muitos serviços não estão pura e simplesmente a funcionar. Claro. Agora tem que ser posta em prática algumas medidas para que pelo menos alguns serviços mais essenciais ao cidadão possam, de uma forma provisória, pelo menos ter algum andamento no processo. Resta saber também se houve informação, dossiês, projetos que terão desaparecido. Não, isso nunca saberemos enquanto o resgate não for pago ou enquanto o ransom não for levantado, não é? Mas é o que eu digo, eu volto a dizer, há informação, eu até fui vereador, sou munícipe, utente, tenho requerimentos meus em meu nome, em nome do condomínio, metidos na Câmara. Eu tenho alguma preocupação, por acaso não é que eu tenha nada de muito importante, mas imaginemos, ponham-se na pele
de um empreiteiro que tenha um grande volume de negócios ou que tenha um grande volume de obras a decorrer já para trás, não é? Ou seja, tudo que está informatizado neste momento pode ir parar a um sítio qualquer, se calhar, ou não, mas eu gostava de saber que me dissessem isso, que medidas é que estão a ser tomadas, ou o que é que vai ser, o que é que se, pronto, nem tudo o que se pode dizer, lá está, nem tudo se poderá dizer, tal coisa. Mas claro que há preocupação, vezes, não é? É a composição dos dados, nós não sabemos, por exemplo, nesse caso, nos processos, estão aos cartões de cidadão, os números de contribuinte, certidões de nascimento, eventualmente, as cadernetas prediais, ou seja, está lá um conjunto de informação muito vasto, dados que são defendidos pelo Regulamento Geral de Privacidade e Proteção de Dados, não é? E que, neste momento... Deixou de existir. Não sei. Se está na mão dos hackers, eles poderão fazer o que bem entenderem com ele. Não sei até que ponto, não é? Muito bem, o Frente a Frente está a chegar ao fim. Antes vamos conhecer os acontecimentos da semana, Ricardo Neves Sousa. Bom, eu trago aqui dois destaques. O primeiro deles tem a ver com o ataque concertado dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. Eu defendo que, em tudo, a solução diplomática deve ser a principal e a privilegiada, mas neste caso concreto do Irão, estávamos a chegar a um momento incontornável e, portanto, houve a necessidade de atacar de uma forma operacional as bases que eventualmente poderiam ter possibilidade de produzir urânio enriquecido que depois levaria a uma arma nuclear. Ninguém faz ideia com isto o que é que poderá suceder. Uma coisa é certa, o preço do petróleo portanto, há de aumentar nos próximos tempos, que vamos nos preparar para sofrer mais um rombo na nossa carteira quanto a isso, e quanto à estabilidade daquela zona do globo, só Deus sabe aquilo que acontecerá. Mas que o Irão, que estava a ter um comportamento, a meu ver, completamente execrável. Aliás, lembremos que ainda há bem pouco tempo de manifestações contra o regime, mais de 30 mil pessoas foram barbaramente assassinadas por o regime dos ayatollahs. E há uma coisa que eu gostava de ver. Há aí certas forças políticas, designadamente da extrema-esquerda, da esquerda radical, que circunstancialmente fazem umas flotilhas, umas manifestações, vêm manifestar-se contra isto. É a altura de tu e da extrema-direita fazer uma flotilha. Olha, se é assim, se calhar eu queria ver, quando agora mataram mais de 30 mil pessoas no Irão, onde é que estava o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a defender essas pessoas. Não, mas agora vieram a público a condenar este ataque. Mas eu digo, Ricardo, mas agora se calhar estava na hora do PSD, do Chega, etc. Fazerem uma flotilha e irem lá vocês. Olha, Gonçalo, o que eu acho é que os direitos humanos não devem ser utilizados como um instrumento seletivo do combate político. A outra chamada de atenção tem a ver com uma posição tomada pela Associação Académica de Coimbra, e a mim dá-me bastante pena porque eu próprio também fui estudante de Coimbra, e custa-me ver como é que uma associação académica de uma universidade que se quer e que se diz plural, que é um centro de debate por excelência, vem vedar a participação política ao Chega e não o faz com a mesma proeminência, vem dar ao Chega chamando-o de extremista, e não tem o mesmo entendimento para outras forças que são tão ou mais extremistas, como é o caso da extrema-esquerda, e quem não tem a mesma posição. Portanto, a mim custa... Cada um do Chega aí a saltar. Portanto, não, assim, são à parte. Olha, há uma máxima que é atribuída a Voltaire, que diz o seguinte: discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de o dizer. E, portanto, é assim, independentemente de nós podermos ou não concordar com as posições de determinado partido, acho que, do ponto de vista democrático, todos têm o direito de exercer essa declaração. Mesmo quando e, portanto, não pode, assim, desculpa lá, queres algo mais antidemocrático do que o Partido Comunista? Queres algo mais antidemocrático do que isso? Portanto, eu não entendo como é que estudantes do ensino superior, numa casa plural, que defende os direitos humanos, que defende a liberdade e a democracia, pode haver este tipo de posições. Eu não entendo, e acho que, concorde ou não se concorde com o Chega, ou com outras forças,
todas têm o direito de estar representadas. Gonçalo? Eu, antes de mais, tenho que rebater aqui um bocadinho o que o Ricardo acaba de dizer, porque, resumindo rapidamente aquilo que tenho a dizer, pelo teu ponto de vista, infelizmente não isso pode haver aconteceu. Filtragem ideológica, Gonçalo, não pode haver filtragem ideológica. Portanto, toda a oposição que houve nas universidades feitas em 68, 69, o antigo regime, também nunca devia ter existido. Lembra-te que foi de lá que saíram grandes políticos, muitos deles chegaram primeiros-ministros e Presidente da República do PS e do PST também. Pois, na altura estavam no MRPP, alguns, Gonçalo, estamos a regressar a esses tempos. Ainda bem, estamos a regressar a esses tempos. E as universidades têm que ser isso, Ricardo, e os estudantes universitários têm que ser isso, têm que ser pessoas elucidadas e com clareza para tomarem a devida ação quando tem que ser tomada. E não falamos mais disto porque isto dava para um programa de 5 horas. Quer dizer, ao fim e ao cabo, que fez é um campo de concentração ideológica. E vou até, exatamente, a ideologia, porque há ideologias que têm que ser defendidas e outras têm que ser rebatidas. E é por aí então que eu vou começar já. Quer dizer, a nível local, há extremistas bons e extremistas maus. Não. Mas pelo jeito parece. É que se for um extremista de esquerda é bom. Se for de direita é mau. Não. Portanto, é assim, depois a coisa muito simples, está de jeito para a coisa muito simples. Só é pena é não haver o mesmo entendimento para ambos os lados do espectro político. Aí sim havia coerência. O problema é quando esses extremismos que tu falas, uns defendem a liberdade, outros defendem exatamente o seu contrário. Eu digo, e não vale a pena contarmos por aqui, dava para um programa de 5 horas. Mas, graças a isso, felizmente, então está também para introduzir o meu, também trazia 2 pontos da semana, um internacional, que obviamente está aqui em todas as televisões, que é estes ataques ao Irão e a retaliação do mesmo, em que os Estados Unidos, efetivamente, mais uma vez, vão transformar num paraíso agora o Irão, depois a imagem do que fizeram nos últimos anos na Síria, no Líbano e até no Iraque. E no Afeganistão também. E no Afeganistão, portanto, sim, estou com uma dificuldade a pensar onde é que vou passar férias, a qual desses 3 países vou passar férias este ano, porque aquilo realmente deve ser uma maravilha depois da intervenção, da decapitação dos regimes que os Estados Unidos têm perpetuado por lá. No entanto, obviamente eu concordo que no Irão, daquilo que nos chega, efetivamente, daquilo que nos chega, estavam, e olha, Ricardo, aí estamos outra vez, quem é que se manifestava no Irão? Os estudantes. Se calhar não deviam, não é? Como tu achas que não deviam defender ideologias políticas. Quem é que fez a Revolução Islâmica? Os estudantes. Os estudantes, pois, exato. Quem é que pôs lá os ayatollahs? Para bem e para mal. Quem é que pôs os ayatollahs no governo do Irão? Os Estados Unidos, mesmo que agora os querem tirar lá. Pronto, ok. Dava para outro programa de 5 horas. Mas efetivamente é pena, porque realmente esta guerra pode tomar alguma dimensão, até pela questão da energia nuclear e das bombas nucleares, do armamento nuclear. Esperemos que as piores previsões não sejam uma realidade. Mas, por outro lado, eu queria aqui ressalvar uma atividade que a Federação Distrital do PS fez que se realizasse na Guarda pela segunda vez, a Academia Almeida Santos. No ano passado, na primeira edição, tinha sido realizada em Ceia, concelho de onde Almeida Santos era natural, a aldeia de Vide. E agora, nesta segunda fase, também numa terra que muito diz Almeida Santos, a nossa própria cidade da Guarda, onde Almeida Santos teve diversas atividades, desde estudantil a política, e pudemos fazer esta sessão, efetivamente, na Sala Almeida Santos, sala onde funciona a Assembleia Municipal. Neste momento também são feitas reuniões de Câmara e outros eventos de maior nobreza que a Câmara Municipal organiza, que também uma justa homenagem feita já há muitos anos, quando foi dado o nome de Almeida Santos a essa sala, por ele também ter sido presidente desta mesma Assembleia Municipal durante muitos anos, nos anos 80. Nesta Academia Almeida Santos realmente tivemos um lote de convidados muito interessantes, distribuídos em 3 painéis, os painéis um pouco mais virados para o funcionamento interno do partido. Tivemos um painel um pouco
discutia um pouco as questões do poder local, outro a nível das alterações climáticas e da eficiência energética, e tivemos também um painel muito interessante com uma jornalista da Visão, da CNN, a Margarida Davim, em que foi um painel sobre comunicação política. E realmente foram abordados temas muito, muito interessantes, nomeadamente toda a questão que tu não queres falar do que a extrema-direita faz e que realmente, como tu gostas de dizer, sempre a extrema-esquerda não fazia. Mas eu não extrema-direita, longe disso. Mas, voltando a isso, quero dar os meus parabéns Acha coerência ao Alexandre Lotte e à sua equipa, Ana Margarida Cardoso, Nuno Abrantes, a todos os que estiveram envolvidos na organização desta atividade, porque realmente estão de parabéns. Foi uma atividade muito interessante, com convidados de montra, tanto a nível interno no PS como externo, e ansiamos para o ano pela terceira edição, que se tivermos a sorte ou o prazer de vir a ser outra vez decidida aqui, a ser organizada aqui na Guarda, seria ótimo para mim, claro, obviamente, mas estarei presente seja onde for, assim me permita as condições na altura. Pronto, são estes os dois momentos. O Frente a Frente fica por aqui. Tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Nós estamos de regresso na próxima segunda-feira às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa e a Gonçalo Amaral. Tenham uma boa semana. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Uma boa semana para todos. Obrigado.